Eu queria cumprimentar o povo de Umari, queria parabenizar e ao mesmo tempo agradecer a oportunidade à Secretaria de Educação e especialmente os professores de História que tiveram essa brilhante ideia de falar sobre algumas figuras que fizeram a história de Umari e de alguma forma contribuíram com a comunidade. Eu vou falar um pouco de Dom Zacarias Rolim de Moura. Dom Zacarias também, igual a seu Joca, seu irmão, nasceu na fazenda Malhado das Pombas, em 13 de junho de 1914. Também começou seus estudos lá. Depois ele foi estudar no Colégio Diocesano e daí surgiu o interesse pela vida religiosa. E ele foi estudar no Seminário Arquidiocesano de João Pessoa. De lá ele foi para São Paulo, onde ele se ordenou em 1937 na Catedral de Santa Efigênia. Imediatamente à sua ordenação, ele foi convidado a estudar em Roma, onde certamente estudaria direito canônico, teologia, essas coisas. Mas a vocação dele era para desenvolver o sacerdócio, e ele só falava no interior da Paraíba, no interior do Nordeste. Ele não queria outra coisa. Bom, e ele voltou. A sua carreira de padre foi praticamente em Patos. Teve uma passagem rápida em Cajazeiras, depois em Sousa, mas foi certamente em Patos. Depois de 10 anos atuando lá, ele foi nomeado bispo em 1953 pelo Papa Pio XII e veio assumir a diocese de Cajazeiras, por sinal uma diocese super importante. E aí Dom Zacarias teve os 37 anos de bispado. Para citar algumas obras dele, eu vou citar o término, a construção do Seminário Nossa Senhora da Assunção, onde depois ele foi reitor por muito tempo. Ele concluiu a Catedral Nossa Senhora da Piedade. Ele construiu 2 cinemas na cidade, ele era louco por cinema. Ele fundou a Raia da Alto Piranhas. Ele fundou a FAFIC, através da Fundação de Ensino Superior de Cajazeira, que foi a primeira fundação de ensino superior da Paraíba, do interior da Paraíba, do sertão da Paraíba, que eu, modéstia à parte, eu considero a maior obra dele. Ele atuou muito na educação, atuou muito na cultura, além da atuação na catequese, enfim, na espiritualidade. Ele também gostava muito desse tema. Além de muitas outras obras que ele fez, construção de igrejas, construção de capelas, fundação de sindicatos, enfim, tudo, a obra dele é gigantesca. E se você me permitir, esse ano ainda eu vou fazer o lançamento do livro dele e a Secretaria de Cultura vai receber e a população de Umari vai receber. Agora, uma coisa importante de Dom Zacarias é falar do perfil dele. Ele era tido como culto, como inteligente e passou a vida toda sendo denominado de conservador. Depois de tantos estudos que nós fizemos, eu acho que isso aí muda tudo. O perfil dele pode ser tratado da seguinte maneira: ele era um homem altamente obediente à Santa Igreja. Se a Santa Igreja dissesse que ele fizesse uma atitude politicamente da direita, ele fazia. Se dissesse que fizesse uma atitude politicamente da esquerda, ele fazia. Ele não tinha ideologia. Por conta da obediência à igreja, ele passava por cima de todos os pensamentos, de todas as ideias dele. Esse é o perfil de Dom Zacarias. Outra coisa, que o Padre Gervásio, a gente conversa muito, o Padre Gervásio disse que a humildade dele era uma coisa extremamente edificante. Diferente do que muita gente pensa, que ele era um homem importante, era filho de um latifundiário e tal. Ele não era nada disso. Ele teve uma vida franciscana,
Quando ele se aposentou, ele voltou a morar em Umari, na fazenda Malhada das Pombas, aonde ele nasceu e aonde ele morreu. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de dizer fora do contexto. Eu fui convidado a conversar sobre um assunto de que Dom Zacarias nunca falou de Umari, nunca fez nada por Umari. Eu acho que não é bem assim, não. Ele era uma pessoa extremamente ocupada, a diocese tomava todo o tempo dele, inclusive ele dividiu a diocese de Cajazeiras, fundou a diocese de Patos, fez todo o trabalho para fundar a diocese de Patos, porque era impossível administrar uma diocese do tamanho da de Cajazeiras. Então ele se envolveu demais com isso, ele participava de muitas reuniões em Roma, o Concílio Vaticano II, ele tem inclusive emenda eclesiástica nesse concílio. Ele fez visitas ao Papa que nunca um bispo do interior do Nordeste tinha feito. Então as ocupações dele eram muito grandes. Ele teve um trabalho numa época muito difícil, Revolução de 64, onde toda a igreja da Paraíba era tida como progressista e só a diocese de Cajazeiras era conservadora. Ele sofreu muito com isso. Ele teve muito problema político com padres europeus que vieram trabalhar em Cajazeiras com uma mentalidade totalmente diferente. Inclusive daí talvez se origine a história da bomba do Apolo 11, que essa história não pode ser contada agora. Enfim, ele foi um homem de muita atividade. Mas outra característica dele, ele era um líder dentro da família, apesar de ser o mais novo. Todos os parentes de Dom Zacarias tinham confiança e recorriam a ele sempre que podiam para qualquer tipo de problema. Ele era um conselheiro, ele era um irmão na hora que qualquer outro precisasse e ele era um tio para qualquer um sobrinho que precisasse. Então, Dom Zacarias é bispo emérito de Cajazeiras, com todos os louvores, e é sepultado na catedral que ele terminou de construir, Catedral de Nossa Senhora da Piedade. E, para encerrar, o homem mais importante da Igreja Católica de Cajazeiras e da Diocese de Cajazeiras é um umariense. É bom que o povo saiba disso. E eu estou à disposição, se tiver interesse em divulgar alguma coisa. Eu tenho um farto material dele e tenho o livro que está pronto. Tá certo? Obrigado.